Natália, não falta bolsa no mundo, falta gente com capacidade e coragem de enfrentar a burocracia para chegar na bolsa. Eu com meu japonês quebrado, que eu aprendi em 6 meses, ela com o inglês quebrado, e a gente tendo que discutir pesquisa. Aí, da primeira vez, em 2017, o sensei não me aceitou. Aí eu fiquei arrasada. Pô, Natália, obrigado, né, por topar esse papo. Até falei antes, mas eu vou falar de novo, essa plaquinha atrás, né, do Tsukuba. É, Que legal. botei Bom essa dia. placa especialmente para hoje. Ela estava aqui aparecendo, mas ela estava um pouco escondida aqui atrás. Aí eu coloquei ela aqui pra frente. Isso foi uma Que massa. invenção minha, que eu comprei uma moto lá. E Foi? isso é a placa da moto. Que massa. Aí deixou lá a moto sem Tive placa, né? que, tive que deixar a moto sem placa. Eu fui lá no City Hall, descadastrei tudo, tirei do meu nome, trouxe a placa para casa. Que onda. Bom, Natália San, obrigado de novo, né, por topar esse papo. Natália San, eu vou pedir para você, né, se Uhum. apresentar direitinho, mas ela passou por uma bolsa muito massa do Next, né, que é para professores, né, para pedagogos, não é isso? E Isso. acho que tem pouca divulgação, não sei, né? O pessoal acho que fala muito do mestrado, doutorado, para técnico talvez. Então acho que Uhum. isso vai ser muito bom para até para divulgar para outras pessoas dizer que existe esse caminho, Com né? certeza. Bom, então, Natália Santos, se tu pudesse se apresentar um pouquinho, né? Então, meu nome é Natália, né? Já foi dito isso aqui. Eu sou professora de História da rede particular e rede pública em Recife, em Olinda, e eu me formei pela Universidade Federal em 2010, e desde então eu sou professora de História, né? Pronto, a proposta da bolsa, dessa específica do MEXT, ela é uma bolsa de treinamento de professores. Sim. Certo? Então, ela já é focada em professores. Isso aí já Uhum. é um diferencial fantástico, porque ela não é focada em pesquisadores. Ela não é focada em pessoas que querem desenvolver uma pesquisa. Ela é focada na área da pedagogia, ela é focada na aplicação do que você quer fazer em sala de aula. Então, isso já é bem diferente. Você Massa. vai ter que desenvolver uma pesquisa, mas na verdade o que eles querem é que professores que têm experiência em sala de aula conheçam a dinâmica da sala de aula e da educação japonesa. Então, essa é a grande diferença, porque todas as outras bolsas que eu pesquisava para fazer eram bolsas acadêmicas, eram bolsas de mestrado, de doutorado, de pesquisa, não eram bolsas voltadas para o treinamento enquanto profissional da educação, sabe? E aí, Entendi. por isso, essa bolsa tem algumas características específicas que você tem que cumprir antes de você se inscrever. Eu acredito que na época que eu me inscrevi, deve continuar a mesma coisa. Você tem que ter no máximo 34 anos e ser professor ou coordenador do ensino médio, fundamental ou ensino superior, né? Ele Uhum. não faz restrição assim do nível educacional, então ensino fundamental, infantil, médio, superior, tanto faz. E tem que ter pelo menos 5 anos de experiência. Então, esses 5 anos você vai comprovar com carteira assinada, com uma carta de recomendação do diretor da sua escola. Assim, tem como comprovar essa experiência de várias maneiras, né? Entendi. E como eu te disse, não é uma bolsa voltada para profissionais da educação e não para pesquisadores. E Sim. era isso que era. Só para deixar Não, claro, não professor de japonês, né? Professor não, de qualquer pedagogo. área, de qualquer área. Assim, é claro que todo professor ele é um pesquisador, né? Isso Uhum. aí a gente não precisa discutir. Mas você ter uma bolsa voltada para professores é algo que não é fácil de você encontrar, sabe? Por isso que eu achei que a oportunidade foi. Ela me encontrou, realmente. Bacana. E eu soube dessa bolsa de uma maneira muito aleatória, assim, na verdade, Uhum. porque desde o começo da minha graduação, sempre foi minha intenção fazer intercâmbio e viagens que pudessem me ajudar, de alguma maneira, a abrir a cabeça, né? Sim. Então, na graduação, eu fui para a Espanha, eu fiz um semestre da graduação lá, consegui uma bolsa Que em massa. Sevilha, passei 5 meses lá. Depois da graduação, eu fui para o Canadá tentar estudar um pouco de francês. Eu sou um pouco agoniada em aprender línguas novas, Uhum. né? Tentei estudar um pouco de inglês, um pouco de espanhol, um pouco de francês. E aí, assim, esse sentimento de querer ir para outro país sempre teve em mim, sabe? Sempre busquei isso, tanto na graduação quanto no mestrado, e como na carreira de professora também, né?
Uhum. E aí essa bolsa, na verdade, ela chegou até mim. Foi algo muito curioso, porque eu não procurei ela, na verdade. Que Em engraçado. 2016, eu tinha acabado de entrar no mestrado, na Federal também, Uhum. um mestrado em ensino de história. Então, eu estava muito mais focada no mestrado do que em tentar, sabe, fazer o intercâmbio. Uhum. E aí, uma colega minha, que é professora de português, ela recebeu do Departamento de Letras da Federal um e-mail falando dessa bolsa, que, como você disse, é uma bolsa que muita gente ignora a existência Uhum. dela. Desde a minha época da graduação, eu tinha uma amiga que falava assim: Natália, não falta bolsa no mundo, falta gente com capacidade e coragem de enfrentar a burocracia para chegar na bolsa, sabe? Interessante. A burocracia é o primeiro entrave, assim, que você fica, dá muito trabalho, não vou traduzir esse documento, não vou fazer isso, não vou. Porque é muito burocrático, realmente, Uhum. né? Você ir para outro país estudar e as pessoas lhe pagando para isso é bastante burocrático. É verdade. Mas eu vou querer perguntar disso também. Legal. Massa. Legal. Então, a minha pergunta, eu já vou continuar aqui. Por que tu escolheu o Japão, né? Não sei se tu tinha. Tu falou que não tinha tanto, né, tanta ligação. Mas por que escolheu o Japão? Então, é como eu te disse, na verdade, foi o Japão que me escolheu, não fui eu que escolhi ele, né? Foi essa Entendi. Tu bolsa que achou. me escolheu. Na verdade, tudo meu estava realmente centrada na Europa, Estados Unidos, Uhum. Canadá. Sempre as minhas vontades de intercâmbio eram nesses países. E aí eu percebi o quanto eu estava sendo ignorante em relação à Ásia, sabe? Porque, Uhum. claro, que eu estudo história do Japão, estudei história do Japão. Na faculdade, a gente estuda história do Japão, eu ensinava a história do Japão para os meus alunos. Muitos eventos históricos que entram no currículo do ensino médio que eu ensinava para os meus alunos. Eu tinha um conhecimento daquela área, conhecia bastante filme do Japão, conhecia Uhum. bastante anime do Japão, não tem como você não conhecer, eu acho, né? Uhum. Só que não era nada que me chamava atenção. Aí, quando eu recebi esse e-mail, eu podia ter simplesmente arquivado esse e-mail e deixado ele para lá, né? Como acontece Uhum. muitas Pois vezes. é. Oportunidade de bolsa. Aí você vai, recebe, arquiva aquele e-mail e deixa ele para lá. Aí eu falei, não, vou começar a pesquisar. Aí comecei a pesquisar sobre as bolsas do MEXT, comecei a pesquisar sobre esse programa específico de treinamento de professores. E achei, assim, uma coisa incrível a proposta deles, sabe? É algo que é difícil você encontrar em outro país do mundo. E foi a minha chance de tentar imergir em uma cultura, em uma escola, né? Em uma cultura escolar, pedagógica, completamente diferente da minha. E o Entendi. Japão, a gente sabe, né? Tem aqueles números maravilhosos em relação à educação, Uhum. avaliado no PISA como o segundo melhor em matemática, o terceiro melhor em ciências. São números que são irreais para o Brasil. Cada vez que eu ia pesquisando mais e que eu ia lendo mais sobre, vendo mais vídeos sobre, eu começava a me interessar mais pela ideia de ir para o Japão, apesar de não falar um ai em japonês, né? Pois é. Eu lembro que a gente teve até, né, algumas aulas de japonês Uhum, na época. Acho que foi foi. antes, né? Que massa. Eu não falava nada de japonês, eu não, assim, nunca tive uma ligação muito forte com o Japão. Mas aí, quando eu recebi esse e-mail, eu fiz, caramba, eu gostei dessa ideia, sabe? Eu acho que é uma ideia que combina comigo. Ela, assim, quando eu vi logo aquele e-mail, me deu uma vontade de ir atrás daquilo, né? E aí eu fui pesquisar sobre a bolsa, fui procurar saber, fui me informar melhor. E aí eu fiz, vou tentar, sabe? Vou fazer o meu melhor para conseguir essa bolsa. E Entendi. Que aí massa. Tu não conhecia essa bolsa do Japão. eu não conhecia. Entendi. Não conhecia. E aí eu descobri que, na verdade, o consulado japonês, ele tem uma professora do curso de letras da Federal que é associada ao consulado japonês. Uhum. E aí ela divulgava dentro do curso de letras, porque tem algumas pessoas do curso de letras que se interessam pela Uhum. língua japonesa. Por isso que era divulgado dentro do curso de letras. E aí chegou até mim no curso de história. Eu já era professora desde 2010, então já fazia. Foi em 2016, 17, eu acho que essa bolsa chegou até mim. E aí, 2016, eu acho. Foi o ano que eu entrei no mestrado. E aí eu já era professora há 5 anos, 6 anos, e aí eu me encaixava perfeitamente nos pré-requisitos para essa bolsa, porque ela tem alguns pré-requisitos diferentes da bolsa de Do pesquisa, da bolsa mestrado. de mestrado, da bolsa de Sim. doutorado. O que mais? Quais eram os outros critérios? 5 anos de ensino, tinha uma idade máxima, passar por alguns exames, e aí é quando eu digo que às vezes a burocracia, ela trava muito a gente, sabe? Uhum. São vários formulários que você tem que ter muita paciência para ler. Alguns deles só estão em japonês, então você tem que ir lá
Google Tradutor, dá um jeito, sabe, de organizar. A grande maioria tem em inglês também, mas alguns só tinham em japonês. E, de novo, né? Um ai de japonês, eu não falava. Uhum. E aí tem que ter muita paciência com isso, sabe? Se você realmente quer ir para fora, estudar fora, ainda mais com uma bolsa, que era uma bolsa muito boa que o governo japonês pagava para mim. Foram 18 meses, né? O governo japonês pagando para mim uma bolsa para eu estudar, sabe? O mínimo que você pode fazer para isso é vencer a burocracia. Então, É ler verdade. tudo, preencher todos os formulários, ter paciência, porque você vai preencher, você vai lá no consulado, ela vai dizer que tem alguma coisa que não está encaixando, você volta, pega o formulário, preenche novamente. Não desiste nessa primeira parte, pelo amor de Deus, É dessa onde burocracia. separa, né? É a peneira Não das pessoas. parem, não parem, vão atrás, persistem, porque vai rolar, vai rolar. A língua japonesa não era obrigatório, isso é uma pergunta que muita gente faz. A língua japonesa, eu fiz um teste, mas não era um teste eliminatório, era como se fosse um teste classificatório, só que é obrigatório a língua inglesa. O próprio consulado, ele faz uma prova para a gente fazer na hora, assim, ele aplica uma prova para ver o nosso nível de inglês. Mas pela minha experiência, pelo que eu percebi, porque tem um porém, né? Eu não passei da primeira vez, eu tive que fazer 2 vezes. Aí depois eu posso contar essa história melhor. Eu percebi que da segunda vez, quando eu apresentei um certificado oficial de língua inglesa, eu fui aceita mais fácil, sabe? É como se a prova deles fosse, ok, se você passar nessa prova, tá tudo bem, mas eu com um certificado oficial, quando eu chegava na universidade, porque você tem que apresentar a sua inscrição numa universidade para um sensei lhe pegar como aluno, né? Uhum. Então eu vou ficar sob a responsabilidade de um sensei. Então eu posso passar por todas as etapas e chegar lá no sensei e dizer, não, não quero essa aluna, então eu não ganho a bolsa, sabe? Quando Entendi. chegou nessa última etapa da universidade, ter o diploma de inglês, qualquer certificado, qualquer que seja, não tem que se preocupar em ser TOEFL, IELTS, esses mais conhecidos, não. Qualquer Uhum. certificado que comprove que você fala inglês num nível básico, assim, intermediário, pelo menos, já ajuda muito. Então, Entendi. foram esses os Legal. pré-requisitos, né? Foi quanto tempo mais ou menos nesse preparo? Então, eu soube da bolsa. Deixa eu tentar fazer as contas aqui na minha cabeça. Eu soube da bolsa em mais ou menos novembro de 2016. E aí eu fiz a primeira vez o teste em janeiro de 2017. Uhum. Só que, como eu disse, eu tinha acabado de passar no mestrado. Então eu fiz daquele jeito, né? Eu fiz, mas sem me dedicar muito àquilo. Eu estava no meio do mestrado, preocupada com dissertação e tudo mais. Passei em todas as etapas, né? São algumas etapas. A primeira é a etapa documental, que você manda todos os documentos e formulários, né, para o consulado. Uhum. A segunda é uma prova que você faz de inglês e japonês. A terceira etapa é uma entrevista com o cônsul. E aí eu até me lembro que eu citei teu nome e o cônsul te Foi? conhecia de algum Olha evento, acho que aí. tu foi tradutor. Ele fez, você tá estudando japonês? Eu fiz, tô. Aí eu citei teu nome, assim, aí ele, eu conheço, sim, ele participou de algum evento como tradutor e tal. Aí eu, que bom que ele Olha aí, deu ajudou. Aí você passa pela entrevista e tem a última fase, que é mandar um projeto de pesquisa para a universidade que você quer. Você pode mandar para até 3 universidades, e eu Uhum. escolhi a Universidade de Tsukuba. Uhum. Mandei para outras 2, mas ela foi a minha prioridade. E nessa etapa, como eu disse, é você e o sensei, sabe? Você manda um e-mail, você diz, ó, queria estudar contigo e tal, tô mandando minha aplicação, e aí o consulado manda a tua aplicação para lá, e aí o sensei pode te aceitar ou não. Aí, da primeira vez, em 2017, o sensei não me aceitou. Aí eu fiquei arrasada, porque assim, Nossa. eu estava lá no consulado, a funcionária que estava me ajudando, muito simpática, maravilhosa, ela fez, Natália, você conseguiu a bolsa, sabe? Passou na entrevista com o cônsul, você conseguiu, não tem o que fazer. Aí eu, que massa e tal. Ia ser exatamente na época que eu ia acabar as disciplinas do mestrado, ia ter só a dissertação. Eu já estava, né, confabulando, não vou escrever a dissertação lá no Japão, eu ia me ferrar. Vou escrever a dissertação lá no Japão e tal, não sei o quê. E aí não passei. Aí tentei uma segunda vez em 2017, não, em janeiro de 2018. Só que aí, nesse meio tempo, eu parei de estudar japonês, que foi a besteira que eu fiz.
Porque eu estudei naquele, sabe, naquela pressa, assim, de aprender alguma coisa, o mínimo possível, e aí eu parei de estudar. E aí, em janeiro, eu apliquei mais uma vez. Só que aí, como eu disse, em janeiro de 2018, eu já fui muito mais organizada. Eu tirei o certificado de inglês, eu escrevi um projeto melhor, mais adaptado ao que os japoneses queriam, porque foi uma coisa que eu percebi muito nos vídeos que eu vi de outro. Eu não vi nenhum vídeo de estudante que foi para o treinamento de professores. Eu Uhum. só vi vídeos de estudantes que foram para mestrado, pesquisa e tal. Mas aí eu fui pegando as dicas desses estudantes, né? E era assim: escreva alguma coisa que os japoneses achem que você só pode fazer lá no Japão, sabe? É uma coisa assim que você não pode dizer uma coisa geral, você não pode dizer, eu quero estudar educação japonesa. Por quê? Porque eu acho massa. Não, você tem que dizer uma coisa assim, pode até ser clichê, mas seja bem específica, porque só no Japão eu posso entender isso, isso e isso, porque só no Japão eu posso entender, como eu era ligado à história, né? Porque só no Japão eu posso entender essa perspectiva histórica X e Y sobre isso, sobre isso, sobre isso. Organizei Entendi. meu projeto e apliquei mais uma vez. Então, para mim, foram quase 2 anos, né, de preparação. Mas algumas pessoas, em 3 ou 4 meses, conseguem, sabe, fazer tudo Entendi. isso. No meu caso, foi mais tempo porque eu tentei mais uma vez. E ter tentado mais uma vez, eu acredito que me deu uma certa vantagem, porque quando eu cheguei lá e o cônsul me viu de novo, ele fez: então você quer de verdade essa bolsa, né? Eu fiz: quero, pelo amor de Deus, eu quero essa bolsa Que de massa. verdade, pode me mandar para lá. Legal, Aí ele, assim, contou pontos, sabe? A perseverança, né, de alguma maneira, para eles, contou para perceber que eu realmente queria aquilo. legal. Essa parte do projeto, acho que eu vou perguntar um pouquinho mais, né? Muita gente perguntou, viu, sobre essa parte do projeto, por e-mail, pelo Insta, do Cotobá. Foi a Daniela, o Odair, quem mais aqui? Acho que a Casué também perguntou. Vamos lá. Como é mais ou menos esse projeto? Pode ser, não precisa detalhar muito, não. O formato desse projeto. Tem lá no site para o pessoal seguir? Não, eu acho que não tem no site. Eu acho que tem pessoas do Brasil todo que vão assistir isso, né? Sim, Mas cada região vai ter um consulado diferente e você vai entrar lá no site do consulado. Como a gente é de Recife, é o consulado geral japonês em Recife, mas em outros estados você tem que entrar no consulado da sua região. Aí você vai entrar no site específico, porque cada um vai ter um formulário que é parecido, mas tem algumas singularidades, né? Os verdade. formulários eles vão ser um pouco diferentes. Então é bom entrar no site para ver direitinho o que cada região vai pedir. Uhum. Eu sei que aqui era o Nordeste todo. O projeto, ele vinha já dentro do formulário, uma página específica para você escrever o projeto. Não era uma coisa à parte. Então, dentro do formulário lá que você ia preencher com o nome, com as universidades que você queria, vai vir um PDF assim maravilhoso, se você imprimir, cheio de universidades para você ler, procurar algum sensei que mais ou menos se encaixe com alguma coisa que você queira pesquisar. Repetindo, qualquer área, sabe? Se você é professor de teatro, se você for professor de música, se você for professor de educação física, história, geografia, japonês. A Nossa. turma que eu fui era uma turma bem variada. Tinha professores de escola infantil, Uhum. né, de, sei lá, 3 anos, 5 anos, alunos do ensino infantil ainda. Tinha professores de ensino fundamental. Tinha uma professora de francês, tinha uma professora de filosofia universitária, filosofia marxista na China, achava ótimo as conversas com ela. Então, tinha Legal. de todos os níveis e de todas as áreas. Então, assim, não se preocupa com o que você quer pesquisar, porque vai ter professor, orientador no Japão que vai, assim, você vai achar alguém que se encaixe na sua área. O meu projeto, eu peguei o meu projeto do mestrado, que eu já tinha, e Uhum. adaptei ele a um contexto japonês. Eu estudava empatia histórica no mestrado, e aí eu encaixei essa ideia de empatia histórica no ensino de história no Japão, que é muito particular, na verdade. O ensino de história, o modo como eles veem história no Japão, é muito particular. Eu não diria nem um particular no sentido positivo, eu não quero fazer nenhum juízo de valor aqui, mas para algumas coisas que a gente vê no ambiente de pesquisa de história, ensino de história, os japoneses, eles ainda são muito positivistas, sabe? Muito,
muito... Ai, não sei como falar isso sem parecer, sem soar uma coisa negativa. Mas assim, eles são muito de memorização, decorar, sabe? Essas coisas que tá dentro da ideia de ensino no Japão, porque as outras matérias são ensinadas desse jeito. E aí eu queria levar a ideia de empatia histórica para lá também, para tentar entender como essa aula de história poderia mudar no Japão, sabe? Aí o meu projeto foi em relação a isso. Só que aí cada pessoa na sua área vai desenvolver o seu projeto. Por exemplo, eu tinha uma colega que era professora de ciências, que ela ia estudar o método 5E de ensino de ciências. Eu não vou saber explicar para vocês, né? Eu assistia só as apresentações dela e tentei aprender minimamente isso. Eu tinha uma colega de inglês que tentava, que a pesquisa dela foi sobre como a vergonha dos japoneses, eles são muito envergonhados na hora de falar inglês, principalmente, pode atrapalhar no ensino de inglês, como o nervosismo pode atrapalhar para os japoneses falarem inglês, porque eles sabem muito bem gramática, eles escrevem muito bem, mas na hora de falar eles não conseguem. E por aí vai. Então, assim, cada um vai tentar buscar o que... Eu não posso ajudar muito nesse ponto, né? Você vai buscar alguma coisa que você queira pesquisar, e a gente vai ter que... e eu tive que escrever, né, nós da minha turma, enfim, das outras turmas do treinamento de professores, vai ter que escrever um artigo, com mais ou menos 30 páginas, no final de 1 ano e meio. Então, você vai mandar um projeto para esse artigo que você pretende escrever. Dá para mudar quando chegar lá? Dá. Você pode escrever um projeto, chegar lá, o seu sensei mudar tudo com você, sabe? É uma coisa, assim, bem livre. Pode chegar lá e ver que o seu projeto não tem aplicabilidade, você muda, mas você tem que mandar alguma coisa que o sensei olhe assim e fale, eu quero essa pessoa para vir pesquisar aqui na minha universidade, sabe? Entendi. O projeto em si é próximo a esse projeto de mestrado que você estava... Não tema esse, mas como você escreve? É um projeto de pesquisa. É um projeto de pesquisa. Entendi. Seja ele uma pesquisa de 1 ano, seja ele um mestrado, seja ele um doutorado. Então, é um projeto de pesquisa. Então, você vai ter que estabelecer um objetivo, um objeto de estudo, tentar traçar uma metodologia mínima e mandar. Eu escrevi meu projeto, acho que em 2 páginas. Foram 2... No próprio formulário, como eu disse, escrevi 2 páginas e mandei. Legal. Esse contato com os professores lá das universidades japonesas, você faz... Quando é que você fala? Depois de passa na entrevista? Antes? Depois que passa na entrevista. Na verdade, quem vai fazer o contato é o consulado. É ele que vai mandar. Você vai dizer, você vai receber essa lista, né, de professores, vai ver o que mais se adequa ao seu projeto e vai mandar para o consulado. Eu tenho essas 3 opções. Eu quero esse professor na universidade tal, esse professor na universidade tal e esse na outra universidade. Entendi. Tá tudo muito organizado. Eles vão mandar um PDF muito organizado para você. E você vai ter um trabalho muito grande de ler tudo e buscar o seu professor, porque essa pode ser a escolha decisiva, assim. Você tem que escolher um professor que você acredita que vai lhe aceitar. Se você entrar nos sites das universidades, você consegue ver se aquele professor já recebeu alunos internacionais antes. E isso conta muito. Entendi. Porque a minha professora, ela dizia que ela falava inglês, mas ela não falava. Ela não falava inglês. É bem comum no Japão. Era a comunicação, assim, mais maravilhosa da minha vida. Eu com meu japonês quebrado, que eu aprendi em 6 meses, ela com o inglês quebrado, e a gente tendo que discutir pesquisa desse jeito, assim, com o Google Tradutor do lado, ela falava umas coisas em japonês, eu tentava entender, eu falava algumas coisas em inglês, ela tentava entender. Mas rolou, né? Rolou. Legal, Aí, se beleza. você perceber no site que o professor já aceitou estudantes internacionais anteriormente, é mais fácil dele aceitar você. Entendi. Se ele nunca aceitou, você pode ser a primeira pessoa, mas é mais difícil, né? Isso. Entendi. Bom, então, vou deixar claro, então, não é você que está candidatando que vai entrar em contato diretamente, né? Pelo menos nesse caso. Não, mas se você mandar um e-mail para o professor, você já mostra que, de alguma maneira, o seu interesse está... Você reafirma o seu interesse, né? Se você mandar por fora um e-mail. Entendi. Isso pode até ajudar um pouquinho, né? Foi muito estranho a sensação de me sentir analfabeta quando eu cheguei lá. A primeira festa começa às 8 horas. Aí eu fiz, vou chegar às 9h30, né? Cheguei às 9h30, não tinha mais nada. Na hora da entrevista, o quão mais claro você conseguir deixar que você não tem a pretensão de desistir é importante para conseguir a bolsa
e depois lutar para não desistir lá no Japão.